Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos trabalhar hoje na nossa apostilinha 2, setor A, apostila 2, segundo bimestre, setor A, membrana plasmática, que é uma das três partes fundamentais de uma célula. Quais são as partes fundamentais da célula? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Todas as células de qualquer ser vivo apresentam também a organela ribossomos. Mas as partes fundamentais de uma célula são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Desde 1665, quando Robert Hooke, lembram dele? Robert Hooke, viu a célula pela primeira vez, usando um MOC, microscópio óptico comum. Desde esse momento histórico em que foi vista a célula pela primeira vez, e aí os microscópios começaram a melhorar, cada vez microscópios melhores, surgiu a citologia, estudo específico da célula. Aí sim, pudemos ver as organelas, as estruturas celulares, toda a complexidade celular. Desde essa época, já se sabia da existência da membrana plasmática. Porém, visualmente, a gente só conseguiu visualizar a membrana plasmática muitos anos depois. Porque só é visível a membrana plasmática de uma célula, você só consegue vê-la com microscópio eletrônico. Professor, com microscópio óptico comum a gente não enxerga? Não. Não vê nada, não vê a membrana? Não, não vê a membrana. Não tem como. Não dá para ver. Ela é extremamente fina. Tão fina, tão fina, tão fina, tão fina que você não enxerga nem com o melhor microscópio óptico. Você só vai conseguir enxergar a membrana plasmática com microscópio eletrônico. Isso foi centenas de anos depois da célula ter sido vista pela primeira vez por Robert Hooke em 1665. O microscópio eletrônico é de 1900 e tralalá. Professor, peraí, você disse que eles já sabiam da existência da membrana, mas nunca tinham visto. Exatamente. Eles já falavam naquela época que a célula tem três partes fundamentais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Mas ver a membrana, não viram não. Então como é que eles sabiam que ela existia? Supunham. Eles imaginavam que deveria existir. Eles falavam, deve estar aí e eu não consigo ver. Assim como eu não via a célula há anos atrás, deve existir uma membrana que eu hoje não consigo enxergar, eles diziam. Quem sabe um dia, né? E chegou o dia. O microscópio eletrônico permite que você enxergue a membrana plasmática. Professor, quer dizer que antigamente eles já falavam que uma célula tem três partes fundamentais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E nunca tinham visto a membrana? Nunca. E como é que eles imaginavam que ela existia? Eles observavam as células ao microscópio e observavam o seguinte: imaginem que a minha mão, que ó, é uma célula, e esta é outra célula. Professor, você tem duas células, perfeito. Eles observavam isso aqui, ó. Professor, eles observavam que as células, uma batia na outra, vamos dizer assim, e não se fundiam. Eles diziam, permanece a sua individualidade. Quer ver o contrário? Quer ver a diferença do contrário? Você já deve ter ficado no carro enquanto a sua família foi fazer compra ou alguma coisa e começou a chuva. Começou a chover. E aí você fica, né, sem fazer nada ali, esperando, e começa a ver as gotinhas, né, ficarem no para-brisa. Aí você começa a ver que elas começam a deslizar, né? Deslizam, né? O para-brisa está inclinado, claro, elas vão se acumulando e deslizam.
Normalmente a gente aposta em uma delas, né? A gente fala assim, aquela ali vai cair primeiro. Aí vem outra e sacana. Professor, mas calma. Uma gotinha de água deslizando encontra outra gotinha de água. O que ela forma? Um gotão. Elas se fundem. Elas não são individualizadas. A célula se encontrava, mas não se fundia. Ela permanecia com a sua individualidade. Como, professor? Porque deve ter uma membrana envolvendo. Mas eu não enxergo. Não enxerga com o microscópio que você tem. Mas, quem sabe um dia teremos um microscópio melhor e aí a gente enxergue. Mas que deve ter, deve ter. E eles tinham tanta certeza que eles afirmavam: a célula tem três partes fundamentais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Membrana plasmática também chamada plasmalema. Membrana plasmática ou plasmalema. Professor, que interessante, né? A ciência, senhores, é feita assim. Os cientistas no passado não viam o átomo, mas, no entanto, criaram modelos atômicos. Vocês estudam em um modelo. Aliás, vocês estudam pelo modelo Rutherford-Bohr. Rutherford e Bohr não viram, não desenharam o modelo imaginando como ele seria. Parte central chamada núcleo, envolta os elétrons. Bacana, professor. Agora eles podem até confirmar, mas na época eles também não viam. Olha que interessante. Três partes fundamentais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Mas vamos falar mais de membrana, hein?